Olha, já passo para o Alexandre comentar, mas deixa eu trazer aqui um trecho da entrevista, porque o Arthur Lira, que está de saída da Câmara depois de 4 anos no cargo, não poupou críticas ao governo Lula durante uma entrevista ao jornal o Globo, que foi publicada hoje. A gente traz aqui alguns destaques. Arthur Lira afirmou que a relação do governo com a base não está em ordem e que o apoio a uma eventual tentativa de reeleição de Lula em 2026 depende de a própria administração federal ganhar popularidade. De acordo com o político alagoano, ninguém vai embarcar num navio que vai naufragar. Ao defender a mudança na composição da equipe de ministérios, Lira declarou que os deputados precisam ser protagonistas no rearranjo da esplanada dos ministérios. Isso porque, segundo o deputado, as primeiras nomeações privilegiaram o Senado, enquanto a Câmara, que na visão dele entregou mais ao governo, teria sido menos contemplada com cargos e com funções estratégicas. Aí recorro ao Alexandre. Você concorda, Alexandre, com essa afirmação aí do Arthur Lira, de que os cargos distribuídos no início do governo Lula privilegiaram mais o Senado? No entanto, a Câmara dos Deputados foi quem entregou mais para esse governo? Discordo totalmente, porque é uma traição ao eleitor. O deputado, que é empregado do eleitor, o eleitor é o mandante, o deputado é o mandatário, aí ele troca de patrão para ser ministro, para ganhar um cargo. Não foi para isso que ele foi eleito. Tem gente que recebeu 1 milhão de votos, 500 mil votos, 80 mil votos. Ele tem compromisso com esses eleitores. Ele não pode abandonar os eleitores. Eu recomendo aos eleitores que foram traídos de nunca mais votar nessa pessoa. Da mesma forma, o senador, que é eleito para representar o Estado e abandona o Estado para ser ministro, porque ele, sei lá, é uma vaidade ser ministro. O sujeito tem como patrão o Estado ou os eleitores. Ele troca todos eles por um patrão, que é o presidente da República. Isso é um absurdo, né, que deveria ser mudado. Bom, outra coisa que a Ana falou em voto secreto e voto aberto. Voto aberto muito saudável. Aqui na Constituição, não diz que a eleição de presidente da Câmara e do Senado tenha que ser no voto secreto. Quando o voto é secreto, a Constituição diz, estabelece deputados e senadores pelo voto secreto, escolherão isso, pelo voto secreto escolherão aquilo. Mas depois diz que deputados e senadores vão eleger os presidentes das duas casas, e não diz que o voto é secreto. Portanto, qualquer pessoa que saiba ler imagina que assim seja. Mas lá no regimento interno inventaram, não, já que a Constituição é omissa, né, então vai ser secreto, para não revelar a cara de cada um ligado ao candidato. Foi assim que na outra eleição ganhou o Rodrigo Pacheco. Aliás, hoje meus amigos estavam lembrando, Rodrigo Pacheco foi eleito pela Dilma, né? Pela recusa de votar em Dilma, a opção foi Rodrigo Pacheco, e Lula disse que é o candidato dele para governador de Minas Gerais. Deve ter ouvido já o PT de Minas, né? Mas, enfim, é isso. Essa ligação pode ser feita tranquila num regime parlamentar. Só que o regime que temos é presidencial, com separação bem clara entre o executivo e o legislativo. Mas aí tem essa mistura. Tem 12, se não me engano, 12 pessoas que foram eleitas para cumprir mandato que lhes deu o povo. E eles abandonaram o povo para arranjar outro patrão. Isso, sinto muito, não passa por nenhuma ponderação de ética, por exemplo. A Ana levantou a mão. Ana, deixa eu só aproveitar aqui que eu pesquei uma pergunta aqui no nosso chat do Francisco Miguel, e aí já jogo para você, que aliás ele falou pergunta para a bancada. Se fosse colocado no regimento interno da Câmara e do Senado que só podem ser candidatos quem não tem processo no STF, não seria também uma saída? Sugestão aqui do nosso telespectador. Mas aí não seria saída, Paula, porque se nós temos um bom candidato comprometido com as pautas do Brasil, hoje os processos são abertos de ofício, por uma canetada só.
exatamente porque os parlamentares têm o famigerado foro por prerrogativa de função, que deixa todos os congressistas reféns de um tribunal que se tornou político, de um tribunal que tinha que ser apenas constitucional e que se tornou um tribunal criminal, político, ativista. Mas eu levantei a mão rapidamente, Paula, porque bateu aqui a curiosidade enquanto o Alexandre falava, eu ouvi atentamente, mas eu fui fazer uma pesquisa sobre a votação na prisão inconstitucional do então deputado Daniel Silveira. E vejam vocês, o deputado Hugo Mota votou sim. Votou a favor da manutenção de uma prisão ilegal e inconstitucional. Isso é o que nós temos de melhor para presidir uma casa tão importante?